produzindo alguém incapaz, desagradável e inútil no futuro. Agora, se eu quero educar, eu vou ter que estabelecer limites, porque os limites provocam trauma e o trauma é o início da educação. Bota o dedo na tomada, leva um choque e não põe mais. Pavlov, ação e reação. Ou seja, educar é estabelecer limites. E Aristóteles defende isso desde o início. Ela é adquirida com hábito. Alguns são difíceis de passar adiante. Outros precisam de muita insistência. Nós não nascemos com isso, mas nossa natureza é capaz de adquiri-la e aperfeiçoá-la. É a crença de Aristóteles na educação que eu acho fascinante. Nós podemos moldar o ser humano para que ele aprenda a perceber o espaço do outro e aprenda que ele não é único no mundo. Nós podemos moldar o ser humano para que ele saiba que ele faz parte de um todo, que ele não é a única pessoa neste planeta. E com isso, ele vai desenvolver um senso ético. Primeiro conselho aristotélico: eduquem. Hoje isto não vale só para crianças. Se vocês estão numa empresa, se vocês têm a posse de uma empresa ou trabalham numa, se vocês possuem uma farmácia ou trabalham para uma, vocês vão ter que perceber que hoje nós temos que educar adultos também. É uma novidade. Nós temos que educar adultos hoje, porque alguém pulou essa fase. Alguém pulou essa fase. E é possível. Nem sempre, mas é possível. Educar adultos. É por repetição. Nem sempre. Toda a base da ética aristotélica e toda a base do mundo aristotélico é a ideia de responsabilidade. O que acontece passa por mim. Sem ter lido Aristóteles, minha mãe de origem alemã dizia de outra forma: o que começa com eu é problema seu. Essa era uma das regras de educação da minha casa. Começa com eu é problema. Eu estou cansado, problema seu. Não precisa trazer a nós. Eu estou doente, então resolva. Esse é um problema seu. Só traga para nós o problema que for nosso, não seu. Dessa fase, minha mãe acreditava que criança era chantilly, batendo cresce. Quanto mais bate, mais cresce. Educar a descer o sarrafo na criançada. E nós somos bem educados. Naquela época não tinha trauma, também não tinha bullying, a gente tinha que correr mesmo. Não tinha bullying, não tinha serviço de orientação pedagógica, tinha que formar a sua turminha para enfrentar a outra. Era assim, era gangue contra gangue. Responsabilidade, gente, é quando eu decido me incluir no pacote. Observem as seguintes frases muito comuns em conversas entre nós. O brasileiro é sempre atrasado. Esta frase é adequada para um estrangeiro. Não é muito simpática, mas é adequada a um estrangeiro. Um brasileiro dizer isso está implicando dizer que ele não é brasileiro ou ele é pontual. Os brasileiros não sabem votar. O brasileiro é muito assim instável nos sentimentos. Todas essas frases que povoam nossas conversas omitem meu eu. Ora, as pessoas são muito invejosas e eu nunca encontrei alguém que invejasse. Mas todos dizem que as pessoas são invejosas. Há um problema entre numerador e denominador. Todos são invejados e nunca encontrei um invejoso, que é o pecado mais envergonhado de todos. Ninguém diz eu invejo, ninguém diz isso. Responsabilidade é quando eu coloco o meu na reta. Quando eu passo a pensar, o trânsito de São Paulo é ruim, é violento e não é cidadão. Qual é a minha participação nisso? São Paulo é uma cidade frequentemente suja. Apesar de nós amarmos essa cidade que fará aniversário semana que vem, frequentemente ela é suja. Qual é a minha participação nessa sujeira? Este condomínio, as pessoas são muito difíceis. O que eu estou fazendo para melhorar isso ou quanto eu colaboro para essa dificuldade existir? E reunião de condomínio é quase o fim da esperança na humanidade. A gente confia na humanidade até o início da reunião de condomínio. Responsabilidade é o primeiro passo da ética, porque eu não passo mais a observar o mundo como espectador, mas entendendo que eu sou parte deste processo. Quando eu entendo isso, muda a minha maneira de estar no mundo e de ser no mundo. Eu me torno um ser histórico, que passa a dizer que a política brasileira, entre outras coisas, passa por mim. Que a ética brasileira, entre outras coisas, passa por mim. Que o trânsito, que a sujeira e que tudo mais passa por mim, que combato ou colaboro com isso. Que o mundo será fruto de muitos eus históricos, de muitos seres históricos.
É uma das coisas mais comuns na análise das pessoas profissionalmente e psicologicamente, a omissão do eu, a omissão do papel que o indivíduo exerce. Qual é o problema que eu enfrento na minha empresa? Qual é o problema que eu enfrento na minha farmácia? Qual é o problema que eu enfrento no meu escritório? Passa por mim. Passa o problema e passa a solução. Quando nós descobrirmos isso, nós temos uma postura totalmente diferente. Porque a tradição nossa é a alienação, ou o que Sartre chama de má-fé. Não tem a ver comigo. Má-fé é quando eu atribuo a terceiros. Duas experiências recentes de fazer viagem internacional não levando nenhuma máquina fotográfica e não utilizando a fotografia do celular. A meu favor, ou para diminuir, parece que isso é épico, eu já tinha ido a esses lugares várias vezes. Mas é uma experiência completamente distinta. Eu não fotografo mais, eu apenas vejo. E eu comecei a viver. Este ano eu observei, tanto entre as pessoas que cercam a minha equipe, como os meus alunos, aquele dia e meio quase que um juiz suspendeu o WhatsApp. Chegou ao ponto que as pessoas começaram a conversar em casa. Estava de tal forma perturbada a ordem mundial ano passado, que houve até marido que perguntou coisa à esposa durante o jantar. Vocês veem o ponto que nós chegamos. Um juiz deve ter provocado divórcios inúmeros, né? Porque as pessoas vão dizer, quem é você? Né? Depois que tiram a cara do celular. Imaginem isso. As pessoas são fixadas na intermediação eletrônica, chamadas redes sociais e assim por diante. As pessoas vivem através da imagem que elas transmitem. Eu não estou entrando naquela discussão que, quando eu era jovem, um autor da minha geração, Erich Fromm, dizia bastante, ter ou ser, publicar ou existir. Não. Não é mais superficial quem publica mais fotos ou menos. Apenas talvez tenha mais tempo e seja mais carente, mas a grande diferença está em que eu suponho que isto seja viver. Eu suponho que esta imagem seja eu. Como eu escrevi num artigo para o Estadão sobre a moça australiana que abandonou as redes depois de anos fotografando, e para fazer uma foto zen na beira da praia, ela passou horas e horas testando o melhor ângulo. O mundo líquido dissolveu fronteiras. O mundo líquido tornou os valores relativos e introduziu a incerteza entre nós. Ninguém mais tem muita certeza. Ninguém mais tem uma clareza sobre as coisas. Ninguém mais consegue dizer assertivamente o que é certo e o que é errado. E a identidade de todas as pessoas, farmacêuticos inclusive, médicos, professores e advogados, ela se torna líquida também. Essas identidades eram claras no passado. O simples uso do guarda-pó, do jaleco, o simples uso de um avental caracterizava uma pessoa. Hoje tudo tem que ser conquistado. Eu só reclamo isso e já reclamei várias vezes que eu fui aluno numa época que os professores tinham toda a razão. E hoje eu sou professor numa época que os alunos têm toda a razão. Eu nunca peguei um momento bom nessa história. Era ótimo ser professor há 50 anos e é ótimo ser aluno hoje. Bom, eu escolhi um momento errado. Foi uma encarnação só errada a esse respeito. A identidade era dada. Como o meu clínico geral comenta, e eu lembro disso, há alguns anos levava-se o exame clínico fechado para o médico. Não era possível abri-lo. Hoje ele chega ao médico analisado pelo Dr. Google. Você chega lá e diz, doutor, eu estou com HDL, alma. Aí o meu médico, o Dr. Jairo Idal, diz, e o que você recomenda nestes casos? Porque as pessoas começaram, inclusive, a ler bula, extraordinário. Eles começaram eu já não posso mais, a presbiopia não permite, mas elas começaram a ler bula. A identidade é um problema. Identidade de tudo. De absolutamente tudo. Essa identidade tem apenas uma questão que não mudou, mas se intensificou,
e com a qual nós medimos hoje a capacidade de uma pessoa, que é seu poder de consumo. E se a prova é sem consulta, implica dizer sem consulta, e que ele está tomando uma vantagem sobre os outros. Ou seja, os valores não é sempre... Os alunos colavam e sempre colaram. Sempre colaram. Mas há 50 anos, quando alguém era pego colando, ele sabia que tinha feito algo errado. Ele tinha raiva, que ele foi pego num delito. E hoje é difícil dizer. Sim, mas você vai fumar nesse lugar que é proibido? Ah, eu gosto. O meu querer se torna destruidor de todos os valores e é lógico que vai atingir em particular o campo mais delicado, o campo mais difícil da gente trabalhar, que é o campo da ética. A ética é uma das grandes discussões do Ocidente. Existe uma grande ética tratada por Platão e Aristóteles, por Spinoza, uma grande ética que trata as normas dos valores de conduta da sociedade, política e assim por diante. Existe uma simpaticíssima pequena ética, conhecida pelo seu nome mais curto, etiqueta. Etiqueta é muito simpática. Não se trata de frescura de garfo e faca. Isso é coisa de classe média em ascensão. Etiqueta trata em como eu não devo perturbar o espaço do outro. Por que eu não devo, por exemplo, falar alto na rua? Por que eu não devo transformar meu carro em trio elétrico? Por que eu não devo andar com uma mochila no metrô, em ônibus ou em avião, ou levantar, esbarrando em todo mundo? Por que eu não tenho direito de assoar o nariz e ficar contemplando o que de lá veio, admirado, como num exame patológico? Porque os do lado podem ficar. Por que eu não tenho direito de eructar ou flatar? A etiqueta trata disso. Ou seja, ela trata de como eu tenho que respeitar o espaço do outro através de uma recomendação básica, que é multiplicar as palavras com licença, por favor e muito obrigado. Essas palavras são mágicas, mas nós vamos tratar hoje essencialmente da grande ética. E ética é sempre um fenômeno racional. Se ela fosse de regras religiosas, ela seria moral. O que é moral? Aquilo que as freiras do meu colégio no interior do Rio Grande do Sul, onde eu nasci, colocaram no banheiro da escola. Deus te vê. Você estava no banheiro da minha escola. Para impedir atividades individuais e ou coletivas, as freiras colocaram Deus te vê. Levei anos para superar esse trauma infantil. Faço análise até hoje. Isso é moral. Por que eu não devo fazer alguma coisa ali, fora o essencial? Porque Deus está me vendo e vai punir ou premiar quem fizer A ou B. Moral pressupõe um Deus, um decálogo, regras. Para os católicos, 5º mandamento, não matará. Para os judeus é o 6º mandamento. Os católicos, 4º mandamento, honrar pai e mãe. E se eu não honrar pai e mãe ou eu matar, eu vou ser punido ou eu vou ser premiado por fazê-lo. Moral pressupõe alguém me observando. Moral é um campo religioso, é tradicional, é fundamental para a sociedade. Mas eu quero perguntar uma outra coisa. O que aconteceria se não houvesse nenhum céu ou inferno para eu definir o certo e o errado? O que aconteceria se eu pudesse fazer algo que ninguém testemunharia e não teria nenhum efeito na minha eternidade? Por que é que matar é errado, independente do 5º mandamento? Por que é que desrespeitar pai e mãe é um equívoco, independente de haver um céu ou um inferno? Esta é a questão da ética. Qual é o sistema racional para eu poder desenvolver? E eu vou me prender não ao primeiro, mas ao mais importante dos criadores dessa ideia, que é o grande Aristóteles, que decidiu escrever um livro com o título do nome do filho dele. E é muito interessante que ele o tenha feito. É um legado dele para o filho. E o livro se chamou Ética Nicômaco. Com isso, Aristóteles queria dizer que ele quer mostrar de forma clara ao filho o que é o bom comportamento. Esse livro extraordinário, fácil de ser lido, existe na internet, dezenas de traduções. Aristóteles nos traduz desde o início, eu tiro isso do primeiro capítulo, em primeiro lugar, que a virtude ética é adquirida, não vem conosco. Ao contrário do que Platão dizia, que a gente nascia com ideias já. Ela é adquirida pelo hábito. Então, primeiro mandamento ético de Aristóteles: crianças são amorais. Crianças não sabem o que é certo e errado.
Crianças não medem consequências dos seus atos. Elas têm que ser ensinadas. Por isso que a ética entra em colapso hoje, porque a força para ensinar está diminuindo entre nós. Nós temos medo de não sermos amados e por isso mimamos. E assim, ao invés de amor, criamos imbecis, que é o resultado de todo mimo. Toda criança mimada vira um imbecil, insuportável. E os pais que amam muito ao mimarem estão produzindo. A reflexão de hoje é uma tentativa que eu acho importantíssima de trazer o grande conhecimento da cultura, da filosofia, da história, e cada vez mais há um imperativo que nós possamos trabalhar com isso no nosso cotidiano. Eu sigo há muito tempo a publicação, tive o privilégio de conversar com ele quando veio ao Brasil, este senhor, Dr. Zygmunt Bauman, polonês de nascimento, e um homem de memória notável, uma esperança para todos nós. Um homem que tem produzido nas suas mais de 30 obras publicadas muito sobre o conceito de liquidez, mundo líquido, modernidade líquida, amores líquidos e assim por diante. Que metáfora é essa fundamental para todos nós? O mundo não tem forma. O mundo da minha avó e da avó dos senhores tinha forma. Talvez o mundo das mães talvez ainda tivesse forma. O mundo de hoje não tem forma. Ele não tem um princípio estabelecido. Devo colocar meu filho numa escola tradicional ou construtivista? Minha avó teria uma resposta clara. Quais são as melhores carreiras? Qual é a melhor maneira de fazer um casamento? As respostas eram muito claras. Elas não são mais. Quando os pais angustiados me trazem como professor sobre onde devem colocar o filho para estudar, eu sempre digo, não se preocupe, tanto faz, vai dar errado de qualquer jeito. Então, faça o melhor possível, só ele vai ao psicólogo por motivos diferentes. Tá? Quem teve pais que interferem demais vai por um motivo, quem teve pai que não interfere vai por outro motivo, mas eles irão ao psicólogo de qualquer jeito. Tá? E o Rivotril continuará sendo uma grande âncora neste país. Alguém me disse que o Brasil é um dos maiores consumidores de Rivotril do mundo. Eu adoro esse nosso desempenho mundial. Não sei se somos os primeiros, mas podemos chegar lá, gente. Se a gente fizer uma campanha, a gente chegará lá. A minha avó recomendava que eu fizesse concurso para Petrobras. E eu imagino onde eu estaria hoje, aos 52 anos, se eu tivesse chegado à carreira da Petrobras. Talvez estivesse em Curitiba, uma cidade que parte da diretoria da Petrobras teria como amigo um japonês específico. E essas certezas do que era uma carreira, do que era um casamento, do que eram as coisas certas e erradas, pessoas boas e pessoas ruins também. Quem está casado há mais de 14 horas sabe a resposta. Eu também. Vejam, eu não perguntei como você está. Eu estou tentando trazer à tona a minha dor e o meu cansaço. Então eu digo, mas eu acordei às 6 da manhã, eu acordei às 5. Continua a concorrência. Eu tenho uma dor de cabeça, eu tenho um tumor. É uma concorrência permanente, gente. Ninguém ouve. Ninguém ouve. Ninguém ouve absolutamente nada. Digam a qualquer pessoa, qualquer bobagem. A minha bobagem preferida é astrologia. São aquelas coisas que não prejudicam nem ajudam ninguém. Mas são simpáticas. Né? Digam qualquer coisa, como por exemplo, eu sou de Aquário. E a pessoa vai dizer, eu de Libra. Ah, meu ascendente é Aquário, meu EP. Vai morrer, eu não estou perguntando nada de você. E as pessoas vão continuar falando, façam esse teste com qualquer questão. O meu mais velho tem 18. O que vocês vão ouvir? O meu tem 17. Ninguém ouve ninguém. Ninguém ouve ninguém. Por isso que hoje, pessoas que se dispõem a ouvir são pessoas que têm um diferencial profundo sobre os outros. Numa reunião, são aqueles que controlam a reunião. Enquanto os outros falam, o silencioso fica captando o rumo da reunião para dar só uma interferência final. Eu tive que dizer no Rio, em função de uma provocação, de uma pergunta, e vou usar essa metáfora no início que eu usei no Rio. Opinião é que nem uma parte específica do nosso corpo, que fica na parte posterior e que representa o final do processo digestivo.
Opinião você pode dar, é sua. Não há lei contra. Não é, ao contrário do que dizem, não é imoral. É seu, é seu. Dê quando quiser e quantas vezes quiser. Porém, não é obrigatório. Você pode, mas não precisa. A primeira coisa é perguntar se a pessoa quer. É fundamental. E se a pessoa quiser, gives. Mas se a pessoa não quiser, opinião, como dizia um irlandês famoso, quando eu estou em silêncio, as pessoas têm dúvida se eu sou estúpido ou genial. Quando eu abro a boca, eu resolvo essa dúvida. Então, uma das coisas mais simpáticas do mundo é o silêncio, a opinião balançando apenas com interjeições bovinas, balançando a cabeça. Façam isso e casamento e emprego vão durar para sempre, gente. Vão para sempre. O individualismo é a nossa marca notável, uma das marcas mais extraordinárias deste mundo, porém, ao mesmo tempo, contraditoriamente, a experiência individual clássica. Ela está deixando de existir, como nesse quadro Caspar Friedrich, romântico do século XIX, que pinta um homem subindo a uma montanha para ver a paisagem com neblina. Este é um homem do século XIX, esse é um homem romântico, é um homem do XIX. Este homem não é contemporâneo. Um homem contemporâneo estaria fazendo o quê? Fotografando, tirando um selfie, eu e a montanha, né? Hashtag cheguei, eu subi, não. Ele estaria publicando já, editando e mandando mensagens e avaliando a sua viagem pela quantidade de curtidas que ele recebesse. Este é um homem estranho que sobe, observa e guarda para si aquilo que viu. Não há nada mais depressivo do que não poder consumir. Zygmunt Bauman sugere num livro, 44 cartas, que as lojas, isso é particularmente importante para a área dos senhores, que as lojas deveriam se chamar farmácias, porque elas são a solução para diversos males, como depressão, angústia, etc. As lojas deveriam ter uma identificação farmacêutica. E de acordo com a quantidade de gastos, elas poderiam botar uma tarja preta. Por exemplo, essa loja é só para casos graves. A ideia do Zygmunt Bauman. Eu acabei de ver uma enquete num jornal na hora do almoço de pessoas dizendo que compras relaxam, que comprar deixa a pessoa feliz. O elemento redentor é o consumo. Hoje nós consumimos mais do que nunca, com problemas ecológicos, psicológicos e também financeiros. O Brasil é uma nação, por exemplo, profundamente endividada, especialmente em determinadas categorias sociais. E é muito importante pensar que quando eu chego a este ponto, eu passo a confundir o fim de um mundo com o fim do mundo. Todas as pessoas mais velhas estão achando que o mundo está acabando, porque elas não se adaptam mais a isso. Observem num shopping, observem num prédio, a entrada da escada rolante. O mais velho vai ter 1 minuto de dúvida. Ele mira a escada rolante. Ele se aproxima e dá um pulo, porque ele tem medo da escada rolante. Aquela coisa engole gente, porque ele viu surgir aquilo. Os jovens entram. De fato, a escada rolante provoca problemas às vezes, mas o medo é um sinal de idade. Aquela dúvida na hora de um celular novo, o jovem começa a fuçar. E o mais velho fica olhando, por que eu troquei o outro? Eu sabia tudo onde estava. Quando eu começo a não ter mais significados no meu mundo, eu começo a estranhar, por exemplo, a necessidade atual, imperativa, profunda de ser feliz. Todos devem sorrir nas fotos. Fotos de pessoas mais velhas, 50 anos, ninguém sorrir. Não era de bom tom um profissional, por exemplo, tirar uma foto sorrindo. A felicidade é obrigatória. Vocês sabem, tem já muita palestra para RH, que pessoas infelizes não são contratadas pelas empresas. As pessoas têm que estar com muita vontade de trabalhar e contribuir para a empresa. E aí pergunto, qual o seu objetivo aqui? Eu acho que a proposta da empresa combina muito com a minha, eu quero trazer minha energia e minha força para isso. Qual o motivo de alguém trabalhar no planeta Terra? É ganhar dinheiro para não morrer de fome, poder sustentar pessoas. Porque se a gente fosse trilionário, não passava nem 1 quilômetro daquela empresa, né?
Quem daqui tendo 500 milhões no banco, eu quero numa farmácia de manhã até o fim do dia, porque aqui é ali que eu sinto. Gente, eu amo fazer o que faço, eu amo dar aula, né? Mas com 500 milhões no banco eu contrataria 5 pessoas que amam dar aula e colocaria para dar aula. E eu gosto do que eu faço, mas é obrigatório ser feliz. Eu adoro o meu trabalho, mas o que eu gosto mais é a minha família, porque família é tudo, sabe? Não? E aí, na hora de perguntar um defeito, eu já fui entrevistador, já selecionava monitores, diga um defeito: perfeccionismo. Não, mas um defeito mesmo, a obsessão com horário, não consigo me atrasar nunca. Não, eu queria saber uma coisa de fato, uma questão de caráter, botar a empresa acima da família. Não, tô tentando. Ninguém fuma, ninguém bebe, ninguém usa crack, ninguém usa cocaína, né? A cocaína ou sua variante, que é Van Vance, né? Que é a variante da cocaína. A felicidade é obrigatória. Todos devem ser felizes e profundamente felizes. Tanto, e também isso é muito importante para a área de vocês, que nós passamos a medicalizar a infelicidade. Alguém perde a esposa, perde um filho e perde a mãe, recomenda-se medicação. É óbvio que a pessoa está triste, mas a tristeza é natural. A depressão é uma doença clínica, que pode nascer de uma série de coisas psicológicas e até deficiência de lítio, mas a depressão existe. Mas a tristeza não é um acidente, a tristeza faz parte da vida. A tristeza é absolutamente essencial, essa dimensão trágica da vida é essencial. Eu sou feliz hoje porque no passado eu não era, é a única medida que eu tenho para medir uma vida. A felicidade obrigatória é muito artificial. No Facebook, no Fakebook, todos são felizes. Todos têm uma vida maravilhosa, todos comem em lugares extraordinários, passam finais de semana. Ninguém publica assim brochei, né? Ninguém publica uma coisa dessas, né? E o outro kkkk. Ninguém publica isso. Talvez porque ninguém sofra deste mal, mas aí tem farmácia também. Tem farmácia também. Essa liquidez, gente, atinge em particular os valores. Os valores hoje são difíceis de serem transmitidos. É difícil você permanecer na sua fila quando o acostamento está tomado de pessoas. É difícil estabelecer essa linha entre certo e errado. E pela primeira vez na vida, numa prova seletiva de concurso de ingresso de pós, eu tirei a prova de um aluno que estava colando e ele dizia: não, professor, é o meu jeito de estudar. Eu disse: não, mas isso é estelionato, isso é fraude, isso é um 7-1, isso é... Dei uma série... Não, eu sempre estudo assim com papel. Eu disse: não, mas isso é cola. Não, mas é o meu jeito. Não existe mais um valor de dizer simplesmente que ela desapareceu. Nós somos um mundo líquido porque sem formas somos obrigados a criar nosso sistema de valores. E o maior símbolo deste mundo, agora eu saio um pouco do nosso querido Bauman e vou para outros autores, como Giddens, por exemplo, ou Manuel Castells, é o que está acontecendo neste momento nessa sala. Eu estou falando, as pessoas prestam atenção e há dezenas de celulares ligados, tirando foto, gravando, filmando e dizendo: estou aqui, kkkk, que é a conversa básica das pessoas. Como eu já disse várias vezes na internet, é uma fixação no potássio, né? Kkkk, potássio. As pessoas deviam variar os elementos atômicos, mas o potássio tem uma força enorme, né? As pessoas estão fotografando, filmando, ou seja, o corpo está aqui e a mente está longe. Mesmo quem não está fazendo isso, está atualizando, entrando no Face. Essa é uma característica contemporânea. A minha geração ainda vai estranhar. E quando a minha geração morrer, não haverá mais estranheza com isso. Eu fiz uma experiência na Unicamp para exemplificar isso e para mim foi impressionante. Irritado com os alunos da pós que não paravam de acessar celulares e tablets, eu pela primeira vez na vida enfrentei uma sala de aula com um tablet e celular abertos e fingi que atendia mensagens. E um aluno perguntava só um pouquinho e digitava alguma coisa fictícia. Eu queria mostrar a eles que horror era não estar focado. Ao final de 4 horas de aula triunfante pedagógica, eu disse a eles:
Vocês notaram o que aconteceu hoje? Eles todos. Não, professor, o que foi? Nenhum deles notou. O que significa isso? Quem ainda gosta de foco é velho. É isso. Essa ideia de foco é uma ideia de um mundo mais tradicional. Marx, em 1848, no Manifesto do Partido Comunista, dizia que o nosso mundo entrou numa fase, 1848, onde tudo que é sólido desmancha no ar. Nosso mundo entrou nessa fase e essa fase vai continuar por algum tempo. Pelo contrário, ela está se acelerando. E a velocidade dessa transformação faz com que eu perca a referência, porque aquilo que transformou o meu mundo já perdeu o significado. Conversávamos agora aqui nas salas anteriores, antes de entrar na palestra, com a diretoria do conselho, comentávamos coisas como retroprojetor ou datilografia. As pessoas nessa sala que tem na cabeça o mantra SDFG, C cedilha LKJH, também já devem estar tomando estatinas em geral, né? Ou seja, já são pessoas mais experientes com taxas de colesterol mais descontroladas, né? São amigos do Liptor. Quem tem datilografia na cabeça tem uma outra formação. E o que é mais notável, eu perdi meses de vida fazendo o curso de datilografia. Eu tenho diploma de datilografia. Meu sobrinho de 19 anos nunca viu uma máquina de escrever e digita mais rápido do que eu. E ele digita no celular com os polegares e eu digito com o indicador. É um problema estrutural na articulação das pessoas de idade, polegares e indicador. Essa perda de referência é que tudo aquilo que eu aprendi, inclusive já como professor, usar retroprojetor, passar prova em mimeógrafo, desapareceu como sentido. Todas essas questões vieram ao lado de um aumento espetacular, do qual eu sou testemunho nesses 33 anos de atividade pedagógica, do individualismo. O individualismo é a marca do nosso tempo e está crescendo. Há um teste do qual nenhum de nós jamais falhará ao fazer. É só perguntar para qualquer pessoa que não esteja aqui ao chegar a casa, dizer à esposa, ao marido, namorado, aos filhos: eu estou cansado. E todos os senhores ouvirão o quê?